companheiros! Está no ar o Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Bom dia a todos que nos acompanham já, né, nesse dia histórico aí, primeiro programa após Lula ser eleito, né? No sexta-feira a gente fez o último programa antes do Lula ser eleito, antes das eleições, né? E agora estamos aqui, né, com Lula eleito e etc e tal. Depois de muita luta aí, né? Chegamos nesse ponto. Um dia importante. Bom dia a todos. Queria dar um bom dia especial para a nossa convidada de hoje, a companheira Carmen Hanud, direto de Araguaína, Tocantins. Bom dia, Carmen. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Que legal que você está aqui conosco novamente, né? Queria dar um bom dia para os meus companheiros aqui de bancada, companheiro Márcio Roberto, bom dia. Bom dia Chico, bom dia Uriel, bom dia Carmen, todos que estão nos assistindo aí agora, nessa manhã de segunda-feira. Yes, my friend. Tá? Estamos com os microfones aqui, estamos ajeitando, né? Porque ontem a configuração foi toda diferente pro programa, foi o programa de ontem, né? Que foi um esquema diferente, mas a gente vai ajeitando aqui, vai rolar. Bom dia, Uriel, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia, Márcio, bom dia, Carmen. Bom dia para todos os companheiros que já nos acompanham na Causa Operária TV. Lembrar todo mundo de esmagar no like e de se manter firme, compartilhando aí nosso vídeo em todos os lugares possíveis, compartilhando o link da COTV. Agora a gente tem uma tarefa fundamental, né, de garantir aí o governo Lula, garantir que seja um governo dos trabalhadores. É muito importante, então esmaguem no like, companheiros. O chat aqui tá engraçado, cara. O pessoal tá só comemorando, né? A festa não acabou ainda. Certo, né? Tem que comemorar mesmo. Um bom dia a todos, companheiros. Queria lembrá-los de mandar sua contribuição, né? Mandar um super chat aqui para o nosso programa, para o Reunião de Pauta, para a Causa Operária TV. Mandar o seu super sticker também, né? Mandar aí, que nem já fizeram alguns companheiros aqui, que eu já tô vendo, né? Hoje, como todas as manhãs, a gente vai fazer o concurso intergaláctico de super sticker Lula presidente. Então você escolhe aí o melhor super sticker que você encontrar e a gente vai ver aqui a companheira Carmen Hanud. Você tá olhando o chat aí, Carmen? Vou abrir aqui agorinha. Abre aí e olha, porque já tem o super sticker da companheira Flávia Mello, é uma perinha gritando gol do Brasil, que já a gente vai entrar nessa pegada aí também, né? Essa comemoração do claro. É a vitória do Lula, claro. Valeu. É uma vitória do povo brasileiro. É quase um gol. Um gol na Copa é muito mais, não é brincadeira. Mas obrigado aí, valeu, companheira Flávia. E o companheiro Márcio Roberto, direto da bancada, mandou uma carinha com 2 corações no lugar dos olhos, né? Bom dia a todos, né? Queria começar, né, mostrando aí as charges do Jota. Essas charges são de antes das eleições, né? Mas tudo bem, vamos mostrar porque elas são boas também. Mesmo assim. É de sábado e de domingo. Isso. Não, sexta e sábado. Depois do debate, decidi votar no Lula. Essa daí foi, acho que... Quando que foi o debate? Foi sexta-noite, né? Ou foi... foi sexta-noite, sei lá. Valeu. Nem sei mais. Jogando a toalha, o Bolsonaro aí tomou um cacete no debate, né? O debate foi um dos debates em que o Lula se saiu melhor, né? Então a gente tá vendo aí o Bolsonaro tava muito nervoso. Ele até no final, cara, isso foi engraçado. Ele pediu para votarem nele para deputado. Tão nervoso que ele tá falando. Sem querer, né? Votar nele para deputado. Foi? Eu não vi. Só festa. Fazer questão de olhar. Podia fazer um corte, né? Vote em mim para deputado. Aí tem agora a outra charge aí, ó. Que é o bolsonarista no Fala aí. Lê aí, Márcio Roberto, que o texto é longo. Tá lá. Ontem sonhei que estava numa reunião secreta da USAL. E um satanista me ofereceu um kit gay. Saí correndo. Fui pedir ajuda para um pastor. Mas o Lula fechou a igreja. Daí veio um chinês que me deu uma vacina com microchip. E eu virei jacaré. Depois, um grupo de petistas me levou para um banheiro unissex. Eu saí correndo. Tropecei numa madeira de piroca e caí da terra plana. O que significa esse sonho? Significa que o Brasil está fudido.
Não, né, cara? Mas tá certo, é isso daí. É muito engraçado, né? Conseguiu juntar todas aquelas conversas idiotas, né? Terra plana, banheiro unissex, mamadeira de piroca. É os pervertidos sexuais, esses bolsonaristas, assim, da classe média, né? Não os pobres lá, né? Apesar que a gente tem que ver também, né? Que houve muita gente pobre que virou o voto e votou no Lula, né? Bom, foi bem apertado, né? E aí, Carmen, você gostou da charge do Jota? Gostei, são sempre muito coerentes, né, com o que está acontecendo no país. E essas últimas são bem críticas com relação ao próprio sistema eleitoral também, né? Quer dizer, ajudam a gente a pensar um pouco, porque muita gente estava falando, não, a eleição tá ganha, porque o Lula dá um show nos debates, todo mundo é Lula, e a gente alertando, gente, calma, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E ontem, quando começou a rolar os boicotes para a galera ir votar, no meu WhatsApp estava chovendo de gente dizendo, gente, para votar no Lula tem mesmo, né? Mas para chegar até a urna que é a coisa principal agora, né? Então, com as charges dele, a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? O Lula é a vontade popular, Lula é a defesa, de fato, da soberania nacional, mas está tudo aparelhado pela elite para continuar esmagando a classe trabalhadora. Se o PCO não estiver à frente aí de novo, eu não sei não o que vai acontecer, porque a galera, eu acho que está ainda no mundo colorido da esquerda aí. Isso com certeza, né? Ainda mais num momento como esse. Já vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Sobre os golpes aí, os golpes 1000 que tiveram no dia das eleições. Eu queria agradecer o super sticker do companheiro Thiago Lino, mandou uma flor aí, uma rosa, né, Carmen? Você tá vendo aí? A companheira Angelina Dias mandou uma carinha com olhos arregalados. O companheiro Lucas Guimarães mandou um super chat dizendo: a vitória do companheiro Lula é uma vitória da classe trabalhadora e uma vitória do Partido da Causa Operária contra o golpe de 2016. Obrigado, Lucas Guimarães, pelo super chat. Valeu. Um abraço aí pro companheiro. Companheira Cibele M mandou um superchat falando: parabéns ao PCO pela campanha que foi determinante para a vitória do Lula. Obrigado, companheira Cibele, pelo superchat. Obrigado, companheira Angelina, né, pelo super sticker. A companheira Cibele acabou de mandar um super sticker, é um cachorrinho japonês karateca praticando os seus golpes, né, de karatê. Valeu, obrigado, companheira Cibele, pelo super sticker, né? Queria já pedir para a Carmen comentar, né? Você passou para a gente algumas informações interessantes aí sobre como foi o dia da votação aí na sua cidade, em Araguaína, né? Parece que vocês fizeram uma campanha para ajudar os índios a irem até as urnas votarem e tudo mais, né? Isso, sim. Aqui em Araguaína e no Tocantins como um todo, a gente teve um papel muito importante, né? O nosso papel principal aqui foi dar o material para o pessoal do PT, inclusive, distribuir. Então, o único material que tinha aqui, de fato, era o nosso. Essa foi a primeira coisa, como foi sinalizado em vários programas da COTV também, né? E aí, com relação ao deslocamento para as pessoas votarem, a gente também teve um papel muito importante, porque a gente contribuiu com toda uma articulação para muita gente ir votar, né? Um dos desafios principais era garantir que a zona rural votasse, né? As florestas votassem. E aqui foi um desafio muito grande esse aspecto. Lá no Diário Causa Operária ontem, inclusive, foi publicada uma matéria sobre isso, né? Tem um áudio lá de um companheiro denunciando a ausência dos indígenas na cidade de Formoso do Araguaia durante a votação. Os documentos dos indígenas foram retidos, eles não puderam votar, segundo o áudio, não estavam conseguindo. Aqui na região de Itacajá e Goiatins, os indígenas estavam recebendo as notícias de que não teriam transporte para o segundo turno para se deslocarem para a votação. E aí a gente, junto com outras organizações, foi mandando uma série de documentos e pressionando as instituições
até que a prefeitura de Itacajá lançou uma nota dizendo que teria um transporte para os indígenas, e aí eles conseguiram ir votar. E lá na Ilha do Bananal, os avacanoeiros que não conseguiram votar no primeiro turno por falta de acesso, agora boa parte conseguiu se deslocar até Lagoa da Confusão para votar, graças a uma articulação que a gente fez junto com a comunidade para conseguir uma arrecadação financeira para pagar um frete. Então, eles conseguiram pagar um carro que tem uma carroça atrás, digamos assim, para a galera subir e ir na estrada de chão, depois pegar a balsa e chegar até a Lagoa da Confusão para pagar, que é uma grana, é R$800 um frete desse. E aí a gente fez uma articulação e conseguiu, né? A gente tinha tentado por meio das instituições, inclusive dialogando com a Secretaria de Movimentos Sociais do PT, mas não funcionou, né? E se a gente não tivesse se mobilizado, os indígenas não teriam ido votar de novo, e eles estavam super preocupados, porque perceberam também que a ausência deles no primeiro turno refletiu na cena, né? Então, aqui no Tocantins rolaram essas coisas, assim. E aí, depois, na comemoração, aí é uma liderança vacanoeiro votando, inclusive, a Camutaia Aula. E depois, na comemoração aqui em Araguaína, eu também mandei aí no grupo um vídeo que está no Instagram de um companheiro aqui da cidade, de 2 PMs cometendo violência física, né, contra um eleitor do Lula durante a comemoração. Então, é importante a gente ver as repercussões também durante a comemoração, que mostram que os bolsonaristas não engoliram isso aí, não, né? Isso é uma coisa importante. Vamos ver se a gente consegue... eu queria ver se a produção consegue soltar o áudio que a companheira Carmen falou. Você consegue? Agora não. Ainda não. Ainda não? Tá bom. E tem o vídeo também, né? A gente pode passar daqui a pouquinho, né? Assim que tiver tudo ajeitado, a produção tá pegando aí. Enquanto isso, companheiros, a gente podia comentar, né? A gente pode soltar o vídeo. Pode soltar o vídeo? Então pode soltar o vídeo, produção. Bom, é isso aí, vocês viram, né? Então a polícia, né, tá nesse clima. A gente recebeu relatos de repressão policial em todos os lugares, né? É importante dizer isso daí, porque isso mostra que, primeiro assim, que o Bolsonaro não jogou para perder. Não houve aí, né, aquele acordo, né? Não, tudo bem e tal. Se houve, ele emporcalhou, né? Ele não jogou para perder, né? Todo mundo viu os relatos e chegaram muitos relatos aqui de pessoas que estavam indo votar e foram abordadas pela polícia no caminho, né? Foram retidas aí em blitz, em quadros e coisas do tipo, em todos os locais, né? Pessoas que foram, sei lá, teve comentários aí, pessoas que, sei lá, no Rio de Janeiro a polícia fazia uma blitz assim com o pessoal e falava assim, ó, conversava com o cara e falava, pra você poder passar, toma aqui, e colava o adesivo do Bolsonaro no carro do cara, senão ele não ia conseguir passar pela próxima blitz. Então a gente vê assim que o aparato repressivo tomou aí várias medidas para procurar impedir o povo de votar, né? O TSE, liderado pelo Alexandre de Moraes, não fez nada a respeito, né? Todo mundo viu aí que o Alexandre de Moraes defendeu as blitz. Ele falou que não, que está tudo certo, que eles estavam só verificando, né? Verificando se os carros estavam funcionando e tal, né? Isso em todo o Brasil, falando, não, é só uma blitz normal, de rotina, né? Para ver se o farol não está quebrado e tal. Uma palhaçada ridícula. Não tem que ter blitz. Aí, ó, uma outra charge, né? Uma charge dessa vez do Laerte, muito boa também sobre esse tema aí, né?
A polícia tentando O- o- impedir o pessoal de votar. O que eu mais gosto nisso aí é justamente, será que o pessoal vai começar a enxergar que essas instituições não tem nada de favorecimento ao povo? As instituições mais tentaram impedir o pessoal de votar do que qualquer outra coisa. Fica uma defesa das instituições, Atacou os atos. mas é uma farsa. Né? Vamos passar o áudio, né? Se a produção conseguir passar e deixar para sair no nosso ouvido aqui também, para a gente ouvir. O Regis, companheiro Regis lá de Formosa, há pouco mandou aqui uma matéria aqui, a preocupação que está tendo lá, que tem pouca votação dos indígenas. A gente teve aquela denúncia lá de Lagoa da Confusão, que o pessoal ia reter os documentos dos indígenas para não votar. E aí uma pessoa lá de Formosa, né, que onde tem colégio que a maioria é indígena, tem pouca gente votando, né? Então, essa preocupação disso, não era coisa da gente observar isso e fazer uma denúncia nacional. O que a gente podia fazer, né? Para estimular ainda, ver se consegue trazer o pessoal da zona rural para o voto. Beleza. Vocês ouviram aí o... A gente ouviu aqui, Carmen, mas... De quem que é esse áudio, Carmen? Se puder repetir. Então, esse áudio foi repassado para a gente pelo deputado federal Célio Moura, do PT, e aí foi um companheiro aí do círculo do Célio Moura que mandou para ele e ele mandou para a gente. Entendi. Bom, interessante, né? Mostra como que se deu aí, por que também que foi tão apertado o negócio, né? Porque o Bolsonaro, ele tinha aí, ele lançou mão de tudo isso daí, sem falar em tudo que a gente denunciou todos os dias, né? A coação dos patrões contra os funcionários, né? A perseguição aí a todo mundo que ia votar no Lula. Inclusive, outra coisa que rolou aqui também, quando eu fui votar, os mesários não estavam pedindo para deixar o telefone na mesa. A galera estava entrando, pelo menos na minha sessão, com o celular na cabine, né? Uhum. Aí, a hora que eu percebi, eu tentei conversar lá com o pessoal, tentei falar com alguém do TRE, mas, assim, não tem mesário que é bolsonarista também, né? Que não, com estava certeza. trabalhando para os patrões ali para saber quem que o trabalhador estava votando. Tem mesário aí que estava com a camisa da CBF, não, da seleção, né? O pessoal fala, eu ouvi esse relato. Todo tipo de coisa aí os bolsonaristas tentaram fazer para procurar ganhar as eleições, mas foi assim, isso mostra o aperto que foi, né? Uhum. Deixa eu agradecer o superchat da companheira Lula Sem Chuchu, obrigado. Ela disse, esse superchat é em homenagem a Carmen, que menina combativa. Obrigado, companheira, né? Pela homenagem aí à nossa companheira Carmen, que está aqui conosco hoje. Vamos comentar algumas coisas, né? Temos aí, saíram números, né, Uriel, sobre o problema da desnutrição infantil no Brasil do Bolsonaro. É importante já, né? Saiu um dia depois da vitória do Lula, da né? vitória do Lula. O pessoal ficou escondendo aí. É incrível, né? Desnutrição infantil, quem diria? Do nada, logo depois das eleições, o estado de São Paulo, que estava em defesa do Bolsonaro, agora soltou uma matéria falando sobre a desnutrição infantil no governo Bolsonaro. O Estadão ele teve acesso exclusivo a um relatório pelo Observatório de Saúde na Infância, ligado à Fiocruz, né? E eles notificaram que em 2021, a cada 100 mil nascimentos, 113 crianças eram internadas por desnutrição. Ou seja, por insuficiência alimentar, insegurança alimentar, falando mais claramente, fome, né? Então, a cada 100 mil crianças, 113 passam fome. Têm que ser internadas por desnutrição. No Nordeste, isso é ainda pior. É 51% maior. Em vez de 113, são 171,5 hospitalizações a cada 100 mil nascimentos. Isso em 2021. Você vê, né? O Brasil voltou aí para o mapa da fome. As crianças estão sendo desnutridas. Esse é o resultado do governo Bolsonaro. Esse é o governo, na verdade, dos golpistas. E agora a gente tem que trabalhar para reverter essa situação. O problema não é... o problema
agora a democracia voltou, agora é tudo maravilhoso. Não, tem problemas reais que precisam ser resolvidos imediatamente. Esse negócio aqui é horroroso. Tem criança morrendo de fome, bebê morrendo de fome. Então, assim, companheiros, é o momento da gente garantir, né, que o governo Lula, de fato, acabe com a fome nesse país. E a gente vai fazer isso, né? O pessoal está preparado para tomar as ruas, para não deixar nenhum desses golpistas interferir em nada, né, que são golpistas aí, genocidas, que estão deixando o povo brasileiro passar fome. E é isso aí, nós vamos tomar as ruas para acabar com a fome nesse país. Agora, com o governo Lula, isso abriu uma oportunidade gigantesca para a gente lutar contra isso. É isso aí. Outra coisa também interessante, né? Agora que acabou, vamos dizer assim, acabaram as eleições, pelo menos. A gente vai ter um outro momento, né, Márcio Roberto? Agora é o momento de torcer pelo Brasil aonde? Opa! Sim. Não, lá no Catar, né? Lá no Catar, mais uma coisa. Copa do Mundo. Você quer falar das Eu aprendi uma palavra nova aqui agora. Ah, é? É o seguinte, que antes o Tite tem uma semana para decidir os 26 jogadores que irão para a Copa do Mundo, né? Só que essa semana o Palmeiras pode ser o campeão do Brasileirão. Sabe qual é o título que ele vai ser? O Brasil vai ser pentacampeão, né? E o Palmeiras poderá ser endecacampeão. Endecacampeão, olha que coisa. Endecacampeão nacional, né? Essa a 11ª conquista. Tudo bem. Essa semana o Tite vai escolher os 26 jogadores e é interessante que é bem numa fase boa, porque o Neymar bateu recordes nessa nova temporada aí, né? Na temporada passada, em 28, no campeonato lá, né? Ele jogando pelo PSG, em 28 partidas ele fez 13 gols. Ele agora já realizou apenas 18 partidas e já fez 14 gols, né? Ele nunca teve melhor, né? Tá ótimo, tá preparado, tá mais maduro, tá mais experiente, né? Mas mesmo assim a imprensa fica atacando ele, né? Eu estava lendo a matéria aqui, a matéria deveria ser assim, um elogio, né? Por ele ser um jogador, na minha opinião, o melhor do mundo. Aí o pessoal fala assim que ele foi humilhado na Rússia, né? Que ele foi chamado de caicai e não sei o quê. E que o Tite, ele tem a experiência que ele aprendeu, né, na Rússia, que nem sempre o melhor time, né, o melhor de todos é campeão. Aqui, é uma coisa assim, mas em todo caso, é hora de... A imprensa já cria o clima para torcer contra, né? É importante um negócio combater assim interessante. isso daí. A classe média odeia o futebol, né? E fica dessa forma aí. Mas, em todo caso, né? A burguesia, né? Principalmente. A burguesia. Lula ganhou as eleições, né? E para os sectários aí que falou que ia votar e torcer contra o Brasil, porque se Bolsonaro ganhasse, mas tudo bem, fica aí a alegria aí da gente fazer 2 comemorações, né? E vamos aqui torcer e você vai ser nosso convidado especial para vir assistir os Jogos do Brasil conosco, né? E torcer para o Neymar fazer muito gol, Nossa, imagina, se ele fizer a quantidade de gol que ele está fazendo no PSG, né? E que ele caia mesmo. Se o cara vier atacar para quebrar a canela dele, ele cai para não ter a canela quebrada. É né? isso aí. É assim então, que Pelé ensinou. Vamos torcer pelo Neymar e torcer por todos os jogadores do Brasil. Vamos ver os 26, né? Na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, a gente vai falar, pelo menos os principais, né? Na semana que vem. É isso aí. Não sei se a Carmen quer comentar alguma coisa. A gente falou da desnutrição infantil, do Copa do Mundo. Não, acho que da desnutrição é importante dizer, né? Porque a situação que a gente está passando é muito difícil. E agora a gente tem que ir para a rua para o Lula não sofrer outro golpe, né? E conseguir governar a esquerda, né? Que é o que o Rui vem falando, a gente ir para a rua para deslocar a luta de classes à esquerda, porque vão ser muitos os desafios para conseguir tirar o país do mapa da fome de novo, reorganizar um monte de coisa, né? Revogar as reformas, enfim. Essa questão da fome, principalmente no contexto das crianças, é um negócio muito, muito complicado, assim, né? Muito doloroso também. Aqui no Tocantins, isso aí é o que mais a gente está vendo, já faz um tempo. É isso aí, pois é, né? E é uma situação muito grave que vai ter que ser
assim, a primeira prioridade aí, esse tipo de coisa, né? A fome do povo brasileiro tem que ser a primeira prioridade no governo que está por vir, né? No governo Lula. A fome e todas as necessidades da classe trabalhadora em geral, né? Bom, eu queria chamar aqui o Momento Pig para a gente comentar um negócio aqui interessantíssimo. Bom, o Momento Pig é o seguinte, né, Uriel? O jornal o Estado de São Paulo comemorou de um jeito muito curioso, né? Comemorou, entre aspas, o fim das eleições, a vitória do Lula, né? Eles fizeram uma matéria, né, falando o seguinte: ufa, a democracia foi salva. Né? E eles chamam o Lula de democrata, com muitas aspas, né? Eles mesmos colocam aspas. Eles falam aí que, na verdade, não foi uma vitória do Lula em si, né? Quem salvou a democracia não foi o Lula, para o Estado de São Paulo. Quem salvou a democracia foram as instituições golpistas, né? As instituições do sistema brasileiro. Essas mesmas que a gente estava comentando agora, que estavam impedindo o pessoal de votar, né? Que estavam atrapalhando aí na eleição do Lula, foram essas que, de fato, garantiram aí a vitória da democracia, que é um negócio muito absurdo, né? Se você for parar aqui para ler a matéria, né? Trata-se aí de uma coluna do Carlos Pereira, um cientista político e professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública, né? Que nesse momento está em direção a Paris, onde ele vai estudar aí numa universidade na Sorbonne, né? Eu gosto, viu? Ele começa assim, né? Estou a caminho de Paris. França. Eles falam um monte de absurdo nessa matéria. Como falam aqui, por exemplo, de que o golpe não foi nada mais do que uma crença. Na verdade, não foi um golpe, foi o impeachment da Dilma, foi uma coisa democrática das instituições, etc. E ele faz toda uma defesa das instituições para dizer que a vitória do Lula, na verdade, foi uma vitória das instituições golpistas e que essas devem se manter firmes para conseguir manter a democracia, né? É uma defesa das instituições. É uma defesa do STF, é uma defesa aí dos setores mais golpistas que a gente tem no país. Mas a gente precisa falar justamente o contrário. A vitória do Lula foi uma vitória garantida pela classe trabalhadora. Contra todas essas instituições, contra os patrões, contra a polícia, né? Indignada aí com as medidas dos golpistas, com as medidas do governo Bolsonaro. Foi por isso que o Lula ganhou. Se a gente parar um segundo e ver, por exemplo, as comemorações depois que o Lula ganhou, a onda de mobilização aí que teve no país inteiro, a gente vê por que ele ganhou. Porque o povo pobre votou no Lula. Não foi porque o Lula fez alianças com as instituições, porque ele colocou o Alckmin de vice, porque a Tebet apoiou. Não tem nada a ver com isso. Foi porque no segundo turno o Lula falou que o povo queria ouvir. Falou que não ia ter teto de gastos. Falou que ia dar comida para o povo. Falou que ia acabar com as privatizações. Ele fez um discurso muito mais radical, né? E isso fez o povo votar nele. Além de todo o trabalho que teve aí a base do PT, o PCO, que fizeram a campanha, né? Não, é importante dizer, as instituições jogaram contra as eleições do Lula. É preciso dizer isso claramente. Né? As instituições é a polícia, né, que reprimiu a população, né, que procurou, as prefeituras que procuraram impedir as pessoas de pegarem os transportes para irem votar, que não mandaram ônibus. Tem muitos lugares relatos de que não chegou ônibus, que nem a Carmen falou, né, não só no Tocantins, mas em todos os lugares. Nossa. Teve governador aí, por exemplo, de Minas Gerais, que houve um decreto para que ele oferecesse a gratuidade do transporte público para todo mundo poder ir votar, e ele não deu o decreto, ele só deu depois de, né, o pessoal ele não deu a gratuidade, perdão, ele só teve que fazer muita pressão ali, teve tudo isso, né? Então dizer que as instituições funcionaram e tal, isso aí é um absurdo, é ridículo, né? A Carmen mesmo estava falando aí do que aconteceu lá na região dela, né? E foi assim no Brasil inteiro, né, Carmen? Imagina a população rural. Só um dado a mais aqui.
não sei se a Carmen citou, mas assim, 3 mil indígenas não votaram lá em Querência. Foi impedido de votar. Não é que... totalmente, não né? deixaram Imagina votar. tem os quilombos, né? Tem os assentamentos sem terra, que é bem longínquos, assim, né? O cara tem que andar 3, 4 horas, assim, naquela estrada de chão, cheia de buraco. Cara, quem já foi na zona rural pelo Brasil sabe como é que é, né? É aquelas estradas péssimas, né? Onde o cara está lá a horas e horas da cidade. Imagina como é que foi. A outra coisa também interessante, o STF, né, o lindo, maravilhoso, eles não têm uma declaração, não tem nada a respeito de todas as arbitrariedades que foi feita ontem. Nada, 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 nada. A Polícia Rodoviária Federal, que todo mundo ama, né, acha linda, todo mundo... Eu vejo vários caras da classe média falando, eu quero passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal, que é maravilhosa. Fizeram o que fizeram aí, não aconteceu nada, né? Nada, nada, nada. A Polícia Militar, então, nem se diz, né? Esse câncer aí da sociedade brasileira que precisa ser extinto imediatamente. Não, só um complemento. Não, claro. Eu queria que a Carmen comentasse o que ela acha do papel das instituições aí, ela que viu essa situação que ela relatou para a gente, nas eleições, né? Então, eu concordo plenamente com o que o Márcio colocou, né? Eu lembro que teve, não sei se foi em alguma análise ou se foi em alguma atividade em São Paulo, que o Rui colocou, né? Do regime estar em crise, né? Então, assim, eu não sei como é que tem gente da esquerda ainda acreditando que a democracia é uma coisa maravilhosa, porque ontem, para mim, ficou evidente que o bagulho é mais embaixo, né? Tanto é que quando terminou a apuração... Eu estava assistindo os comentários na COTV, né, que estava com... Antes do Rui entrar, ainda era o Henrique, o Juliano, acho que o Toninho, né? E aí eu estava com o mesmo sentimento que o Juliano ali, né, que estava tenso e depois que terminou a apuração eu não estava animada, assim. E eu vi a galera indo lá para comemoração, mas aí eu falei, pô, não, tudo bem, igual o Rui falou, né, direito da gente comemorar. Mas, assim, eu não tô ainda satisfeita com o resultado, né? Porque foi um dia muito difícil ontem. Teve momentos que eu achei que a gente ia perder ontem. Assim, tive certeza. Então, a gente precisa ir para a rua e precisa continuar lutando pelo que a gente acredita, né? Que é derrubar o capitalismo, enfim, construir a revolução aí. Porque essas instituições não estão com nada e são totalmente contra a gente. É isso aí, né? Vamos. Eu queria comentar alguns pontos do discurso do Lula, propriamente, né? Queria botar na tela também, antes da gente entrar nisso daí, os tweets do companheiro João Pimenta, que ele comentou algumas coisas sobre isso logo que saiu, né? Logo que saiu logo que o Lula venceu e logo que saiu o discurso dele, que mostra algumas coisas interessantes, né, que a gente deve reforçar aí numa campanha de defesa do que vem a ser, do que virá a ser, né, vamos ver, o governo Lula, né? A produção consegue colocar aí, ó, por exemplo. Tá aqui. Lula começou bem no discurso inicial. Prometeu a volta do Brasil soberano. Garantiu que a Amazônia terá soberania brasileira. Falou em voltar à Unasul, em vez de acabar com o investimento com o investimento vampiresco do mercado financeiro. O Lula prometeu uma volta à política de industrialização. Falou que temos que repensar a relação com os Estados Unidos e a União Europeia para acabar com o Brasil que só exporta commodities. Foi um discurso bastante radical, né? Tem o outro tweet do João aí, produção? Esse outro é o que eu mais gostei, assim, não, esse aí é sobre o discurso, né? Aí esse aqui é uma comemoração. Esse aí eu gostei muito, né? Que reflete todo esse sentimento da esquerda no mundo inteiro, né? Que é justamente que foi jogado na cara do Lula o apoio que o Lula tem a essas personalidades. Vamos ver. Olha, você viu como bombou o tweet do Lula? Isso na hora que eu mandei, né? Não sei como é que tá agora. Quantas pessoas tinham curtido. Lula venceu, Putin venceu, Xi Jinping venceu, Daniel Ortega venceu, Nicolás Maduro venceu. O mundo insurrecto contra a ditadura dos Estados Unidos ganhou um novo e importante aliado. Lula tem a oportunidade de ser um novo Getúlio Vargas, né? Façamos com que ele consiga, né? Nossa luta aí é para um Lula que defenda um Brasil soberano, um Brasil, a reindustrialização do Brasil, o desenvolvimento do Brasil e um Brasil aí que
que nem o próprio Lula falou, né? Uma coisa interessante, deixa eu ver aqui o discurso dele. Ele falou assim, que saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul, ajudou a criar o G20, né? A Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Né? Aí mais para frente. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessam acordos comerciais que condenem nosso país ao eterno papel de exportador de commodities e matéria-prima. Né? Bem radical, né, companheiros? Muito interessante. A gente não pode passar o discurso aqui, que é da imprensa, o vídeo gravado, daí vai processar, derrubar, né? Mas tem o texto começar aí, a seguir né? o Lula e nós mesmos gravar. É aquela coisa, né? O Lula, ele foi eleito pelo povo e ele tá aí num governo dele da maneira mais radical possível. O que nos interessa agora é saber como que ele vai conseguir pôr isso em prática. Porque a gente sabe muito bem que os golpistas, a direita, não vai querer deixar de forma alguma isso acontecer. Mas qual outra opção o Lula ia ter? Ele vai governar com a direita? Ele vai se submeter aí ao imperialismo norte-americano? É muito complicado isso daí. Então, de fato, o Lula está tomando uma postura muito radical e ele está corretíssimo. Né? A gente tem chance aí, como o João colocou, de ter um novo governo Getúlio Vargas, que desenvolva o nosso país. Que lute aí contra o imperialismo. E a gente que é do PCO, que tem uma teoria marxista, que é trotskista e tudo mais, sabe que isso daí passa por uma verdadeira transformação da sociedade. Eu queria só comentar o que ele falou da Amazônia, É importante. que é importante. Estamos abertos... Comentário antes. Fala. Isso aqui é bom que todo mundo que é fã aí do Leonardo Boff e companhia, copiar e mandar para eles, né? Que teve gente da esquerda, né? Só esclarecendo, que falou em internacionalizar a Amazônia. Ou seja, entregá-la para os gringos, né? Mas o Lula falou o seguinte: estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania, né? Ou seja, concordamos aí, o Brasil, a Amazônia é do Brasil. Claro que a gente não está de acordo com certas coisas, com a política desmatamento zero, etc. e tal, não é a nossa política, mas a soberania do Brasil sobre a Amazônia, que é o mais importante, né? Isso aí é fundamental e o Lula colocou no discurso dele, né? É importante colocar isso daí, porque não sei se todo mundo viu o discurso, seria interessante ver, né? Porque tá tudo isso daí colocado, e isso é muito importante. A gente tem que reforçar sempre os pontos positivos aí do que o Lula falou e do que o Lula vai defender, né? A gente tem que garantir que isso aconteça, né? O Anderson Andrade Alexis, companheiro, membro do canal por 3 meses, mandou um super chat. Obrigado, companheiro. Ele falou: não diga isso, companheiro, o Getúlio estourou a própria cabeça. É verdade. Mas tudo bem. Getúlio tem 3 fases, mas né? o que o companheiro João quis dizer, não, lógico, né? É o nesse Getúlio sentido, nosso, né? que fez o Brasil desenvolver. É o Getúlio que é o pai da industrialização nacional, né? A gente quer um Lula que seja, um cara que coloque, um presidente que coloque adiante a reindustrialização do Brasil, né? Isso que é o importante, né? Não sei se a Carmen quer comentar. Não, acho que é muito que o Uriel colocou, né? Agora é ver como é que ele vai fazer isso. E a gente vai estar junto se for isso mesmo que ele quiser fazer, a gente vai estar junto, né, Uriel? Exatamente. Não, principalmente os pontos os pontos fundamentais aí, né? Da luta contra o imperialismo e da defesa da nossa soberania nacional, que isso é muito importante. Aqui no chat, eu não sei quem foi que colocou, que estava fazendo contraponto do discurso do Lula e as nossas manchetes com o que o UOL está soltando, né? E aí vai ter uma disputa em torno disso, né? Igual o Márcio colocou aí, que o Leonardo Boff está divulgando, a imprensa burguesa e todo o aparato da burguesia vai trabalhar para vender a Amazônia, né?
Não, é claro, né? Lógico que a imprensa burguesa vai reforçar o que interessa. Mas está colocado claramente. O Lula falou da Amazônia, da Amazônia brasileira, que o Brasil vai ter a sua soberania sobre a Amazônia. Não dá para negar. Está colocado no discurso dele. O pessoal pode falar o que o UOL disse. Dane-se o que o UOL disse, eu estou falando o que o Lula disse, né? Eu li as palavras do Lula, né? Não tem por onde. Claro que a burguesia vai fazer muita pressão sobre o Lula, isso é muito importante, né? A burguesia tentou, aparelhou aí a campanha do Lula de todas as formas que pôde, colocou o Alckmin, colocou a Tebet, porque também a gente tem que ter claro, né? Chegou um ponto que o pessoal viu que não ia dar para o Lula não ganhar. O Lula vai ganhar. E aí eles falaram, bom, então vamos fazer o possível para tentar pressionar o futuro governo Lula. É óbvio que eles iam fazer isso. A burguesia joga de todas as formas que dá. Ela tenta fazer o Bolsonaro ganhar, mas se o Bolsonaro não vai ganhar, eles tentam, né? Mas o discurso do Lula tá mostrando que ele está muito radical. O discurso dele não foi um afago, né? Ele falou algo sobre os como que chama? O mercado financeiro, né? Mas não usou esse termo. Eu tenho que procurar aqui. Mas é algo que está no tweet do João, né? Seria importante falar também, porque é importante dizer, o discurso do Lula não é um discurso de um capacho aí do imperialismo, um capacho da burguesia. É um discurso assim bem radical, né, comparado com outras coisas que a gente já viu, né? Então é importante lutar para que isso se prevaleça, né? Lutar, fazer uma luta aí junto ao povo, junto aos movimentos populares, né, para que prevaleça esse lado aí do Lula e não permitir que a burguesia tome o controle do governo. Vai ser um governo de muita luta, vai ser um momento de muita luta. É como você falou, né? Tem uma pressão gigantesca da burguesia já, que está emparelhada, não só no governo do Lula, né? Mas a gente viu aí as vitórias bolsonaristas em quase todo o país. Sim. Né? A gente vê a vitória da direita em vários lugares. A maioria aí, no parlamento, as instituições golpistas e tudo mais, está tudo aí, não mudou isso daí, né? E a pressão da burguesia contra o Lula vai ser imensa. Então, a nossa pressão nas ruas tem que ser muito maior. A gente tem que garantir tudo isso nas ruas. Isso abriu uma oportunidade gigantesca para a esquerda, para o movimento operário, para os movimentos populares. É justamente a hora perfeita para a gente se mobilizar, para a gente se organizar. Né? Finalmente, o presidente é o Lula, né? Não é o Bolsonaro, não é o Temer, não é nenhum golpista. É isso aí. Bom, acho que a Carmen caiu, é isso? Caiu. Não, tinha chegado gente aqui na porta e eu fui abrir. Você tá aí. Não, tá bom. Não, tudo bem. É que eu achei que você tinha caído da chamada. Tá bom. Não, beleza. Vamos... bom, já estamos adiantadíssimo aqui, né? Ainda que o programa começou um pouquinho mais tarde, a gente pode... Eu queria ver... Tem uns vídeos, né? Da Paulista, feito por companheiros nossos, porque infelizmente a gente não pode passar os vídeos... Mas tem umas fotos. Primeiro vamos mostrar as fotos da Avenida Paulista, que foi palco aí de uma comemoração muito grande, né? Nós estivemos lá, tinha muita gente, né? Vamos colocar... No mínimo ali 1.000 metros. Não sei, assim, eu não sei quantas pessoas tinham. Vamos ver qual a distância, eu vou ver aqui qual a distância ali da Consolação até a Brigadeiro. Porque da Consolação até a Brigadeiro tava lotado de gente, assim, ó, desse jeito. Vocês tá meio escura a foto, que foi durante a noite, né? Mas aí é só ao redor do MASP, mas né? É desse jeito aí que tava. Gente, não dava pra andar. Ó, olha só. Não, esse aí dá pra ver mais ou menos, ó. Ali tá mais ou menos na Gazeta, né? Não dava pra andar, cara. Não dava... essa foto é Você tirada... entrava lá dentro e não conseguia respirar. Porque a gente tava Todo mundo aqui, gritando, né? Lula, Lula! A gente tava aqui fazendo o programa, né? Fazendo a apuração e os companheiros do churrasco e tal. Quando a gente chegou lá, a gente entrou lá, mas assim, tava difícil, cara. Tava muito cheio. Olha isso, né? Essa foto é boa de ver mesmo. Olha a Avenida Paulista. O pessoal, né, tem que pensar, né, que essa festa aí é uma festa que você não vai ver de novo tão cedo, né? Depende, claro, né? Depende dos acontecimentos aí, mas aí, ó, aí o Lula falando, né, pro pessoal no carro de som. Aí, ó. Muita gente embaixo também.
querendo escutar o Lula. Você vê que o Lula estava bem pertinho. Esse carro de som aí não é aquele carro de som do Ciro Gomes. Não. Não é aquele carro Altura, de som altura. que tinha uma cerca Ali em dá volta. pra Também vai puxar. botar a cerca como, né? Né? O Possível. pessoal arranca a cerca. São 2 quilômetros Totalmente lotado. da Paulista, da esquina da Paulista, na esquina da Consolação até a Brigadeiro Luiz Aí Antônio. quantos quilômetros quadrados, não sei, porque tem que calcular a área da São 2 avenida e quilômetros, tal, mas assim, 2 né? quilômetros De 2 quilômetros distância. de uma avenida com 2.000 com muitas metros. faixas, né? Uma avenida Isso de sem 4 falar quilômetros, mais ou menos. E sem falar é muita gente. E tudo lotado, assim, abarrotado. Foi muito maior do que o maior ato que teve lá contra o impeachment da Dilma. Não, foi muita gente, cara. Muito maior que qualquer parada gay, né? Isso aí- O pessoal fala que tem bilhões de pessoas Não, lá. isso aí foi muito maior que qualquer coisa, né? É interessante isso daí, né? Colocar a importância e a capacidade de mobilização que o Lula tem. O pessoal sabia que o Lula ia estar lá, né? Antes da eleição, o Lula não foi na Paulista, né? Acho que ele foi no sábado, né? Um dia antes, mas assim, antes. A gente chegou e colocou aqui que esses atos aí do Boulos, né? Que o Boulos é aquele cara que não sabe... Sei lá, vou parar de criticar. Mas ele fala, aqui em São Paulo teve atos em tudo que é currutela, né? Você teve ato lá em Taipas. Taipas Não, mas teve no Grajaú, no Grajaú. Itaquera. Quando você fala Grajaú, você pensa que é naquela área central do Grajaú. O pessoal que não é de São Paulo, ali perto do terminal, é que no lugar grande. Não, foi ali. no Grajaú. Foi ali numa numa rua lá pracinha. no fim do mundo, Não, lá foi no numa Grajaú, pracinha, numa pracinha lá de criança. E foi dentro da praça mesmo, né? Fechou, cercou e o povo... Tinha mais gente fora do que dentro. Aí depois, no mesmo dia, teve no Itaquera, você fala assim, nossa, vai ser lá no estádio do Corinthians, né? Ou então naquele espaço que, fora do estádio, é muito grande, né? Não, foi numa pracinha. Foi numa pracinha, em uma rua lá que ninguém sabe onde é que é, lá no Itaquera. Não, o A pessoal... gente viu aí. Aí o pessoal sempre falou, vamos para Paulista, Isso o no Lula primeiro tem que turno convocar. que tava uma política muito ruim, inclusive. nesse Imagina sentido. tivesse feito isso aí no primeiro turno lá na Paulista, pode ter certeza que... se no primeiro turno PCB, UP e tutti quanti aí da esquerda, que hoje eu estava aí no Twitter, tudo uns oportunistas, interesseiros, né? Um sem vergonha que tá aí com o brochinho do Lula e gritando é Lula, é Lula, é Lula. Todo mundo, tudo. Né? Que foi contra o Lula no primeiro turno, falando que Lula tinha a sujeira ao redor dele aí, que não podia votar no Lula, né? Tava tudo no Twitter aí lá comemorando e etc, né? É uns bandos de oportunistas, viu? Pois é. Tem alguns vídeos, produção, não sei se está no ponto. Então vamos ver. Uns vídeos que o pessoal fez do chão, né? Não tem a capacidade de mostrar esse panorama, né? Que nem a gente viu agora, mas de repente... Não, interessante. Isso aí, deixa eu ver isso aí, os fogos. Olha ali a saída do metrô. O vídeo dos fogos, né? Que esse foi uma imagem aérea aí bem legal. Aí tinha os vídeos do nosso pessoal chegando no ato, né? Já tava meio longe, ainda, não tava dentro do ato propriamente, né? Não, para quem foi de metrô, tinha uma multidão imensa no metrô, em todos os vagões, todo mundo de vermelho, indo para Paulista. Todo mundo para o mesmo lugar. A gente estava com um surdo dentro do metrô, a gente começou a tocar e o pessoal não parava.
Inclusive, nossa bateria foi muito vangloriada, né? A gente tava lá com presença mesmo. Foi muito bom. E assim, foi uma multidão mesmo. Uma coisa assim, você não conseguia se mover dentro do ato. Tem um cidadão aqui no chat indignado que a gente criticou o Boulos, né? Camarada, deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não saiba, eu te recomendo entrar, ver uma matéria nossa sobre o Boulos, né? Porque eu acho que muita gente tem ilusões, né? Aí a pessoa não conhece e tal. O Boulos é um cara sustentado aí diretamente pelo governo norte-americano para sabotar a esquerda no Brasil. Né? A gente fala disso na nossa imprensa, no causaoperaria.org.br, né? Ele, todas as vezes que ele agiu, que ele se movimentou, sempre foi para sabotar a mobilização, para sabotar o Lula, né? Para sabotar toda a esquerda, né? Então, assim, tudo bem, né? O cara pode estar chegando agora, não conhece, não sabe, tudo mais, mas procura se informar, né? Porque a gente não fala as coisas gratuitamente, né? Então é importante. Não é por acaso que ele... Você vê, né? Nós estamos numa... Isso que o Márcio falou é importante sobre o Boulos, né? Ele organizou a campanha do Lula no primeiro turno e foi uma porcaria a campanha. Quase que a gente se que lascava. O Lula fez aqui em São Se Paulo. não fosse uma intervenção da CUT, do MST, do PCO, da galera vermelha aí para poder organizar as mobilizações, bater de porta em porta, sair nas ruas, né? Boulos falou que Lula teria perdido. Tinha perdido as eleições. Se não tivesse Boulos falou que ele é líder de um grande movimento aí, né? Ele não teve coragem de fazer uma caminhadinha com esse movimento a favor do Lula. Outra coisa também interessante é o seguinte, né? O Lula ganhou as eleições apesar do Boulos, viu? Porque esse cara é um capacho dos Estados Unidos. E eu digo o seguinte, foi muito apertado, foi menos de 1% a diferença. Muito dessa dificuldade do Lula de ter uma votação melhor foi por causa dessa política escrota e horrível da esquerda pequeno-burguesa, né, que fez uma campanha assim, muito ruim. No segundo turno outra coisa também é o seguinte, nós estamos aqui no estado de São Paulo, né? E Boulos foi o segundo deputado mais votado do Brasil. Nas eleições passadas... talvez. Não, foi o segundo. O primeiro foi lá de Minas. Na eleição passada, tinha sido Frota, não sei quem, só a galera aí... Da burguesia. Não, Jesse House, Janaína Pascoal, né, mulher da cobra. Né? Aí, do nada, Boulos, eu não vi um panfleto do Boulos, eu não vi um carro de som do Boulos, eu não vi nada. Totalmente impulsionado pela Aí burguesia. o cara foi o segundo deputado mais votado do Brasil aqui no estado de São Paulo. Não, no Brasil. No Brasil não, mas aqui ele foi eleito o segundo deputado mais votado do Brasil. Como pode? De onde é que apareceu esse tanto de voto? E as demais pessoas do movimento de luta? Né? Cadê? Você tem pessoas aí que nem... um cara que é muito mais conhecido aí, muito mais de luta, que é o Vicentinho, por exemplo. Cadê essa votação que não expressou desse jeito? Você vê que a burguesia joga o voto onde quer, né? Mas felizmente, a mobilização popular, eles não puderam chegar e fraudar na cara dura aí, porque essa mesma multidão que foi festejar lá na Paulista poderia também ir para a Paulista enfurecida, né? Exigir alguma coisa se a eleição fosse vitoriosa para o Bolsonaro. Porque o que os patrões fizeram, o que a burguesia fez para Bolsonaro ganhar essas eleições... eu ouvi o rádio, né? Eu tava no hospital ali, aí a mulher ligou o rádio do lado. Aí, cara, a cada meia hora passava uma inserção, direito de resposta. Era 2 minutinhos. Era a pessoa falar a mesma frase. Lula não sei o que o salário, Lula não sei o que o salário, Lula não sei o que o salário. Não vote em mentiroso. Cara, a cada meia hora, você acredita nisso? Cada meia hora. Eu falei, como é que pode, né? É incrível o poder da burguesia. Mas o Tostão venceu 1 milhão, né? Não é assim que se diz? É isso daí. Bom, também, companheiros, queria agradecer aqui o superchat, né? Acho que também, tudo bem, quer ficar defendendo o pessoal no chat, tudo bem, paciência, o cara não tá informado. Manda um superchat aí, cara. Manda um superchat. É que até comentou, eu nem gosto. Eu sou contra comentar coisa aqui que a pessoa não paga. Mas não, a pessoa vai mandar R$2. É que é importante responder isso daí, para esclarecer, porque isso é um ponto importante da própria tem outra coisa aqui também campanha eleitoral. Que o cara mandou. Deixa eu só agradecer rapidinho. A companheira LC29 mandou um super sticker. Obrigado, companheira. É uma perinha aí, celebrando, né, com língua de sol. Você leu Desculpa, você viu os antes?
E o Ozaru TV, vi sim, fica tranquilo. Mandou um superchat falando: Bozo ontem não aguentou o tranco, se entupiu de Zolpidem e foi dormir. Um covarde. Luta, companheiros. Fogo no fascismo. É isso aí. Valeu, companheiros aí. Vamos, ó. Não sei se a Carmen quer comentar mais alguma coisa. Pra gente encerrar, né? Estamos já. Não, acho que só dizer aí para quem ainda não é filiado ao partido, para conhecer mais a gente e se sentir muito bem-vindo para vir fazer a luta com a gente. Eu acho que a vitória do Lula foi uma vitória do PCO e acho que não tem nem como ter dúvidas disso, né? Então, se você quer continuar na luta aí com a gente, simbora, que a gente precisa aí de todo mundo com a gente para conseguir cada vez mais vitórias para o povo brasileiro. Isso aí. Obrigado, companheiro Miguel da Silva, mandou um superchat. Lulão doidão, o terror do Mineirão. Valeu, Miguel da Silva. Obrigado. Vamos ter um último vídeo aqui do ato. Vamos encerrar com ele e agradecer a todos e dizer que o Reunião de Pauta volta amanhã às 9 horas. Um bom dia e até lá. Valeu, Carmen, muito obrigado. Antes de encerrar, Carmen, nossa convidada muito especial aqui dessa segunda, estará de volta na próxima segunda-feira. Obrigado, Carmen, um abraço. Vamos encerrar aí com o vídeo. Obrigado.